Olá, meu querido, minha querida, bom dia. Espero que nesta manhã, que nesse dia, o Senhor esteja te visitando com toda sorte de bênçãos. Dando continuidade aí ao nosso estudo do livro de Jonas, eu quero compartilhar mais algumas informações com você. Primeiro, é muito interessante que no hebraico, o sermão de Jonas se compunha de apenas 5 palavras. Ou seja, não é por muito falar que nós conseguimos convencer as pessoas. O livro de Jonas, ele deixa isso muito claro, muito evidente para nós. Outro aspecto interessante desse relato, né, é que o livro é mais um relato histórico do que uma profecia. Ou seja, ele trata dos acontecimentos em torno da missão do profeta e contém apenas um brevíssimo registro de seus pronunciamentos. A Bíblia, nós precisamos aprender a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus, também procurando o foco histórico, o momento que está sendo vivenciado. Nós temos aplicado na escola bíblica o livro de Apocalipse. E isso muito antes de se falar da pandemia, isso muito antes de se falar da Covid-19. E é interessante que o que nós temos discutido muito é o aspecto histórico, a época em que eles viveram, a questão dos reinos e tudo. Então o livro de Jonas, ele é um exemplo muito claro, um exemplo muito evidente, que se nós não conhecermos um pouco da história, é lógico que a gente não tem essa necessidade de se aprofundar, mas se nós não conhecermos o mínimo da história, se nós não conhecermos o mínimo da época em que aquele livro foi escrito, para quem foi escrito, qual era o público, quem estava ouvindo aquela mensagem, muito a gente vai perder aí no meio do caminho. Outro aspecto assim muito marcante, e é um divisor, é um marco, é que ele é o grande livro missionário do Antigo Testamento. É interessante porque a Bíblia, o relato, era restrito a quem? Ao povo de Israel. E de repente Deus pega esse homem teimoso, e diz o seguinte: vai para as nações. Muitas vezes a gente acha que isso é algo colocado somente lá no Novo Testamento, somente a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, mas Deus já havia determinado isso lá no Antigo Testamento. Outra coisa assim que eu estava vendo e me chamou muito a atenção é que ele termina com uma pergunta teórica. Somente Jonas e Naum terminam suas profecias com uma pergunta retórica de Deus. E curiosamente, preste bastante atenção nisso, os dois profetas profetizaram a Nínive. Então Deus termina esses livros com uma pergunta retórica. Vamos ler? Pegue a sua Bíblia aí, me acompanhe lá então no livro de Jonas. Jonas no capítulo 4. Nós vamos ler a última parte do versículo 8, que diz assim: não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Eu quero que você também acompanhe comigo a leitura do livro de Naum, lá no capítulo 3, verso 19, a última parte do versículo, que diz assim: todos os que ouvem a notícia a teu respeito batem palmas sobre ti, pois quem não sentiu a tua crueldade sem fim? Então nós vamos frisar isso mais para frente. Nós vamos comentar um pouco sobre isso, mas a nação ali,
a cidade de Nínive, eles eram extremamente cruéis. Então a pergunta que fica para nós nessa manhã é: Deus é seletivo? Ou seja, Deus pede para que o profeta saia da terra dele, vá para uma nação extremamente cruel e diga o seguinte, profetiza sobre esse povo. Então que fique essa lição, que fique esse recado nesta manhã. Eu peço que você pare, que você reflita, que você medite, volte a ler o livro de Jonas, num espírito de adoração, num espírito daquele que pede para que o Senhor fale contigo. Amém? Eu encerro por aqui então, dizendo para você, tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E que você possa refletir um pouquinho nisso tudo que nós falamos nessa manhã. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.